Ela me acordou chutando o cesto de roupa suja e resmungando que minhas meias estavam espalhadas por todo o canto. Não foi um bom dia, não teve beijo, nem sequer um oi. Foi apenas uma lista do que eu fiz de errado antes mesmo do café. Ela arrancou meu moletom da cadeira, segurando-o como se fosse uma prova de um crime. "Por que isso está pendurado aqui de novo?" questionou. "É uma cadeira. Cadeiras servem para isso", respondi, sentando-me na cama. "Elas sustentam tecidos cansados e maridos exaustos." Ela não achou graça. "Ligue a máquina de lavar e pegue seu copo térmico. Pare de deixá-lo na pia. Não sou sua empregada." Isso era novidade para mim. Eu achei que ela fosse minha esposa. Camila ignorou o comentário. Caminhou até o espelho, checou o celular, sorriu para a tela e o inclinou para longe quando eu olhei. O sorriso desapareceu assim que ela viu meu reflexo. Rotina. Ultimamente tudo parecia rotina, exceto a parte em que ela sorria para alguém que eu não conseguia ver. Se eu soubesse onde aquilo ia dar, teria prolongado aquele momento só para apreciar o quão barulhento o silêncio havia se tornado. Conheci Camila há 10 anos. Construímos uma vida tranquila em uma casa de 2 pavimentos em um bairro calmo no interior de São Paulo. Trânsito de cidade pequena. Vizinhos que acenavam com o braço inteiro. Eu gerencio equipes de projetos em uma indústria. Cronogramas e margens de lucro são o meu dia a dia. O trabalho dela era marketing. Ela costumava me contar sobre suas campanhas, sobre o tom de uma legenda como se fosse questão de vida ou morte. Eu costumava ouvir. Agora, ela falava mais com o celular do que comigo. No café da manhã, ela ligava a TV no volume baixo e me desligava emocionalmente. Eu passava o café, ela rolava a tela. Coloquei uma caneca na frente dela. "Obrigada", disse ela para a mesa. "Vai trabalhar até tarde de novo hoje?" perguntei. "Provavelmente." "Quão tarde é esse, provavelmente?" Ela olhou através de mim. "Depende." Deixei a colher bater contra a caneca. "Depende de quem na equipe?" Ela se levantou, deu um beijo rápido no topo da minha cabeça, algo estéril e mecânico, e pegou a bolsa. "Tente não fazer bagunça." "Tente não esquecer que é casada", eu disse sem agressividade. Ela parou, soltou uma risadinha como se eu tivesse contado uma piada que eu mesmo não entendia, e saiu. O silêncio após a porta fechar parecia que alguém tinha levado os móveis da sala embora. No trabalho, Ricardo, meu técnico principal, encostou no batente da porta do meu escritório. Sujeito grande, de opiniões ainda maiores, com uma coleção de bonés de aba curva para cada dia da semana. "Tudo bem?" perguntou ele. "Defina tudo bem." "Você está respondendo e-mails com uma única palavra. Esse não é o seu estilo." "Previsão do tempo doméstica", eu disse a ele. "Alerta de tempestade ou tornado à vista?" "Shh, apenas uma tempestade." Olhei para o relógio. Ela enviaria uma mensagem de "tem 1 minuto" por volta do meio-dia se precisasse de algo de mim. Não enviou. Naquela noite, ela chegou em casa depois da meia-noite. Tirou os sapatos como uma ladra e caminhou em direção ao banheiro social. Eu estava no sofá, abajur ligado, sem drama, apenas ali. "Ei", eu disse. Ela congelou. "Ah, você está acordado. Onde você estava?" Ela não vacilou. Nem um pouco. Ela colocou o celular virado para baixo no balcão, como se o aparelho pudesse se comportar mal. "Trabalho. Eu te avisei. Passou da meia-noite." "Acontece." "Com quem?" "Com a equipe", ela repetiu, como se eu fosse lento. "Qual equipe, Camila? Série A? Time reserva? O time do não perturbe?" A boca dela tremeu. "Você está realmente me acusando de algo? Porque paranoia não combina com você. Então me ajude a escolher algo melhor. Detalhes, nomes, uma linha do tempo." "Meu Deus, você é exaustivo." Ela pegou o celular, olhou para a tela e o menor dos sorrisos surgiu antes que ela o escondesse. "Tínhamos uma entrega de projeto. Vou tomar banho." "Não, você vai me olhar nos olhos e me dizer o que está acontecendo." Ela revirou os olhos tão alto que achei que ficariam presos lá. "Não está acontecendo nada. Você está criando drama porque não suporta o fato de eu estar ocupada. Eu gosto de gente ocupada. Eu vivo ocupado. Gente ocupada retorna ligações. Gente ocupada não se esconde no banheiro."
A paciência dela evaporou. Não vou fazer isso, estou morta. Eu não bloqueei o caminho dela nem aumentei a voz. Aprendi há muito tempo que o volume é barato e apenas diz ao mundo que você perdeu o controle da situação. Eu disse: amanhã, Camila, você e eu vamos conversar como adultos. Se não houver nada a dizer, será a conversa mais curta que já tivemos. Ela me lançou um olhar longo e desapareceu pelo corredor. O chuveiro ligou. Os pontos de interrogação vieram junto com a água. Dormi talvez 2 horas. Acordei com ela entrando na cama por volta das 3 da manhã. Ela cheirava a lobby de hotel, limpa demais, neutra demais. Ela virou as costas para mim. O espaço entre nós era uma construção nova. No final da semana, as noites dela chegando tarde viraram rotina. Quando eu pedia detalhes, ela ficava mais fria. Quando eu parava de perguntar, ela fazia piadinhas sobre eu não me importar. As regras mudavam como traves de gol em um vendaval. No sábado, estabeleci um limite sob a luz neutra do meio-dia. Sem ameaças, apenas uma mudança no cronograma. Escuta, eu disse a ela na cozinha. Não estou mais disponível para a noite sem hora para acabar. Vou mudar meu horário. Vou acordar às 5, estarei na academia às 6 e no trabalho às 7. A porta da frente será trancada às 22. Se você chegar mais tarde que isso, me mande um WhatsApp antes das 21. Se não mandar, durma em outro lugar. Ela ficou rígida. Você não pode estar falando sério. Eu sempre falo sério sobre sono e respeito. Isso é controle. Controle é pedir uma mensagem. Controle é um cronograma. Caos é o que temos vivido. Ela riu curta e maldosa. Você está com ciúmes, né? É isso? Chame do que quiser, essas são as regras. Não se trata de te perseguir. Trata-se de não deixar minha vida pendurada em um gancho ao lado do meu próprio moletom. Ela não gostou de ver que eu não estava implorando. Também não gostou de eu não estar gritando. Ela vestiu uma jaqueta jeans e retrucou. Tudo bem, tranque a porta, eu tenho a chave. Não tem mais. Deslizei um pequeno envelope acolchoado sobre o balcão. Novas fechaduras eletrônicas. Os códigos foram alterados hoje de manhã. E antes que você se exalte, você tem o seu código. Se perdê-lo, mande mensagem. Limites, não grades. Ela encarou o envelope. Então a primeira demonstração de suavidade. Ela esticou a mão sobre o balcão e tocou meu pulso. Me desculpa, tá bom? O trabalho está pesado. Eu fui grossa. Vou melhorar. Isso seria bom. Você acredita em mim? Vou acreditar no seu calendário e no seu horário de chegada. Ela recuou como se eu a tivesse queimado. Então você não acredita em mim? Eu acredito em padrões. Ela tentou sorrir. Vou trazer o jantar hoje à noite, o seu favorito. E chegarei cedo, feliz. Eu ficarei bem de qualquer maneira. Ela saiu naquela tarde usando a jaqueta que comprei para ela em outubro. Não tinha usado nenhuma vez até agora. Ao sair, ela se virou. Pare de me dar regras. Somos adultos. Nós somos, eu disse. É por isso que estou mantendo as minhas. Às 20h30, eu estava lendo na sala. Um hábito que retomei quando o silêncio se tornou meu colega de quarto. Às 21h15, uma mensagem. Vou me atrasar, estarei de volta às 22h30, prometo. Não seja estranho. Às 22h30 vieram e passaram. Às 23h, passei a tranca e fui para a cama. Ela bateu a porta às 00:40. Eu abri. Ela estava lá, sorrindo como se tivesse ganhado algo apenas por aparecer. Não faça isso, disse ela. Você está sendo infantil. Isso sou eu estando descansado. Dei um passo para o lado. Seu código funciona. Use-o da próxima vez. Ela bufou pelo corredor, jogou a bolsa na cadeira da sala de jantar e checou o celular. O mesmo sorrisinho para algo que não era eu. Domingo de manhã, fiz o segundo ajuste. Tirei minhas ferramentas da vaga da garagem que ela usava e estacionei minha moto no lugar dela. Quando ela chegou do café com uma amiga, abriu o portão e parou bruscamente. O que é isso? Ela apontou como se a moto a tivesse ofendido pessoalmente. Novo arranjo, eu disse. Meus fins de semana são meus, estou retomando meu espaço de trabalho. Estacione na rua ou na rampa da garagem. Você está me punindo. Estou reorganizando. Minha tolerância ao caos não é mais a mesma. Ela apontou o dedo para a calçada.
Você sabe que o condomínio odeia carros na rua. Então chegue antes das 21 horas e troque de lugar, ou use a rampa. Tem espaço de sobra para um carro e qualquer outro compromisso que te faça sorrir para o celular. Essa paranoia é vergonhosa, disse ela, para você. Ricardo me encontrou no almoço na segunda-feira. Sentamos no refeitório com restos de comida aquecidos no micro-ondas e um rádio que nunca sintonizava direito. Ainda em tempestade? Perguntou ele. Minha previsão mudou, eu disse. Estabeleci regras. Ela não se importou. E agora? Vou contratar alguém, um advogado de divórcio. Ele ergueu uma sobrancelha. E um observador profissional. Ele assobiou. Tem certeza? Tenho certeza de que cansei de supor. Existe um investigador particular que faz um trabalho discreto aqui na região. Policial aposentado, mãos firmes. Atende por Daniel, como se estivesse tentando desaparecer. Liguei para ele do estacionamento. O que você precisa saber? Perguntou ele do outro lado da linha com uma voz rouca como cascalho. Onde ela está quando diz que está no trabalho? Com quem ela está? A rotina básica. Tenho foto, descrição do carro e os lugares onde ela diz estar. Passei tudo para ele. Ele não julgou, não confortou, apenas tomou notas. Para quando? Comece hoje à noite, eu disse. Quero fatos limpos, não histórias. 2 dias, disse ele. Você terá um relatório preliminar. Mantenha sua rotina, não assuste o alvo. Mantive minha rotina. Cozinhei para mim, comi sozinho, adicionei 2 exercícios ao meu treino de musculação, só para queimar a tensão dos meus ossos. Ela entrou em casa uma noite à 1h30 e decidiu ser charmosa. Ei, peguei isso para você, disse ela, estendendo um saco de papel. Torta de abóbora daquela doceria que você gosta. Lembrei de você. Obrigado, eu disse, e coloquei na geladeira. Ela ficou perto da porta, como se precisasse de uma saída rápida. Você tem estado frio, tentou ela com a voz suave. Não gosto quando você se fecha. Então pare de me dar motivos para isso. Despejei água em um copo, colocando-o na mesa com um clique seco. Você disse que estaria em casa às 22h30. Nós perdemos a noção do tempo. Quem é nós? Você não precisa de nomes, disse ela docemente. Apenas confie em mim. Eu confio em calendários. Isso não é confiança. Isso é cobrança. Ela revirou os olhos. Você é sempre tão literal. Pelo menos sou consistente. Ela deu um passo à frente, colocou a mão no meu peito. Que tal um recomeço? Tudo bem, semana nova. Que tal você mostrar seu cronograma antes da meia-noite? Ela recuou, o sorriso sumiu. Você é impossível. Ela foi tomar banho. Ouvi o barulho da água e pensei em todas as coisas que as pessoas lavam quando não querem conversar. 2 dias depois, às 11 horas, recebi uma notificação do Daniel. Tenho as primeiras evidências, vamos nos encontrar. Ele enviou o endereço de uma lanchonete perto do rio. Saí para o almoço mais cedo. Pedi para o Ricardo cobrir uma ligação e fui. Daniel já estava em uma mesa com um café preto e o rosto de um homem que já viu a mesma história 100 vezes. Ele deslizou uma pasta comum sobre a mesa, sem cerimônia. Dentro, fotos. Minha esposa entrando em um restaurante com um homem que eu não conhecia. Mãos próximas demais. Saída 2 horas depois, sem pressa. Outra noite, o carro dela estacionado em um sobrado do outro lado da cidade. O mesmo homem na calçada, trocando um olhar que parecia um aperto de mão secreto. Uma terceira noite, bar de um hotel no centro, a cabeça dela inclinada enquanto o ouvia. Aquele sorrisinho visível mesmo, com a iluminação ruim. Horários, notas de localização. O suficiente para preencher as lacunas. Daniel falou baixo. Ela não é cuidadosa, mas também não é imprudente. Padrão. Terça, quinta e ocasionalmente domingo. Ele é casado. A pasta tem os detalhes. Quer as mensagens também? Tenho prints. Não, eu disse. Não preciso ler as piadinhas deles. Você se surpreenderia com quantos querem ler. Eu não sou como a maioria das pessoas. Ele assentiu. O que você vai fazer com isso é problema seu. Você precisa de um advogado, posso indicar um. Conheço alguém bom. Paguei a conta. Daniel se levantou e apertou minha mão como um mestre de obras finalizando um serviço.
Não se destrua, disse ele. Queime o plano, não a casa. O plano se escreveu sozinho no caminho até minha caminhonete. Liguei para o número que estava na pasta. A esposa do sujeito atendeu no segundo toque. Graça? Perguntei. Sim. Quem fala? Um estranho com algo feio e necessário. Meu nome é Marcos. Acho que precisamos nos encontrar hoje. Houve uma pausa. Um suspiro. O som de um calendário sendo reorganizado na cabeça dela. Onde? No Parque Municipal. 12h, no banco perto do lago. Ela chegou vestindo um casaco cinza com o cabelo preso, como se estivesse seguindo uma lista de tarefas. Ela olhou em volta, me viu e veio direto em minha direção. Você é o Marcos? Disse ela. Sou. Espero que isso não seja um trote. Eu gostaria que fosse. Entreguei a ela uma cópia de 2 fotos. Ela não piscou. Olhou, desviou o olhar, depois olhou de novo para ter certeza de que seus olhos não estavam inventando coisas. Há quanto tempo? Perguntou ela. Tempo suficiente para ser algo familiar. Ela exalou. E no sábado, eu disse a mim mesma que era tudo coisa da minha cabeça. Nós dois dissemos. Ela encarou o lago, os patos deslizando na superfície como se não se importassem com desastres humanos. O que você vai fazer? Perguntou ela calmamente. Encerrar o contrato, eu disse de forma limpa. Você é controlado. A raiva é uma péssima gerente de projetos. Ela deu uma risada sem alegria. Você tem advogado? Tenho. Use o meu se quiser. Ele é bom. Ele me disse para não demonstrar nada até que os papéis estivessem prontos. Dinheiro movido. Acessos alterados. Logística primeiro, emoções depois. Eu gosto disso, disse ela. Logística primeiro. Trocamos números. Dei a ela as informações do meu advogado. Ela as aceitou como se fosse um colete salva-vidas que alguém finalmente tivesse jogado. Caminhei com ela até o carro. Nenhum de nós desabou. Não precisávamos. Os fatos já tinham feito o estrago por nós. De volta em casa, iniciei a divisão de recursos. Criei novas contas, mudei o depósito do meu salário, cancelei cartões que tinham o nome de ambos. Montei um cronograma de despesas para os itens da casa que ainda compartilhávamos e enviei por e-mail para ela. O que eu cobriria, o que não cobriria. Tudo claro e inegociável. Mudei as senhas da nuvem e tirei meu nome dos serviços de streaming dela, para que ela não pudesse me acusar de assistir nada em comum. Eu não estava sendo mesquinho, estava sendo minucioso. Naquela noite, Camila chegou cedo pela primeira vez em muito tempo, trazendo comida para a viagem. Ela colocou na mesa e anunciou. Achei que poderíamos comer juntos. Claro, eu disse. Comemos. Conversa fiada sobre nada. No meio do jantar, ela tentou a segunda abordagem suave. Colocou a mão sobre a minha. Sinto falta de nós, murmurou. Você tem estado tão distante. Eu percebi. Quero consertar isso. Então me traga seu calendário das últimas 2 semanas. Ela recuou. Você não pode estar falando sério. Eu não brinco com o tempo. Você é impossível, ela repetiu. Eu tento chegar até você, você atua e eu respondo. Corrigi. Você perdeu o acesso ao meu tempo e às minhas contas. Nova fase. Ela arregalou os olhos. Espera, o quê? Leia seu e-mail. Ela pegou o celular, rolou a tela e ficou pálida. Você mudou tudo. Eu esclareci tudo. As contas que vou cobrir estão listadas. O resto é com você. Meu gestor financeiro tem os detalhes. Ele cuidará de qualquer dúvida. Você tem um gestor financeiro agora? Eu sou meu gestor financeiro, eu disse. Não dramatize uma planilha. Isso é punição. Isso sou eu não financiando confusão. Ela empurrou a comida como se de repente o gosto estivesse ruim. Não terminamos. Você não pode simplesmente mudar tudo. Eu posso. Eu mudei. Se você quiser termos diferentes, traga provas de que estamos na mesma página. Até lá seguimos o meu plano. Ela tentou me encarar. Eu já tinha parado de jogar aquele jogo. Nos 2 dias seguintes, ela foi excessivamente gentil. Mensagens de bom dia com corações. Um café deixado no capô da minha caminhonete com um bilhete. Para o seu início antecipado.
Não era horrível, mas também não era real. Deixei passar por mim como o ar. Meu advogado mandou mensagem. Documentos prontos na sexta, recomendo discrição. Entregue depois de confirmar os fatos pessoalmente. Você está bem? Respondi, melhor do que bem. Quinta-feira, Graça me mandou mensagem. Ele me disse que vai trabalhar até tarde de novo. Respondi, a minha também. Pode dar uma passada rápida para conversarmos? Nos encontramos em um bar tranquilo perto da antiga estação de trem. Ela parecia controlada. Eu provavelmente parecia um homem organizando uma mudança. Obrigada por me conectar com o advogado, disse ela. Ele foi eficiente. Ele gosta de listas. Ela respirou fundo. Qual é o seu plano para a revelação? Não uma briga, uma declaração e depois uma assinatura. Meu advogado pediu para não adiantar nada, mas quero que você saiba que não vou fazer escândalo no trabalho, na internet ou em qualquer lugar que transforme isso em espetáculo. Eu agradeço. Conversamos como colegas de trabalho presos em um projeto ruim. Depois não falamos mais deles. Falamos sobre nossos empregos, nossas reformas de cozinha, como é difícil fazer novos amigos depois dos 40 se você não joga beach tênis. Quando pagamos a conta, ela tocou na minha manga. Sinto muito que você esteja passando por isso. Eu não vou ficar aqui parado, respondi. Na sexta-feira peguei a pasta no escritório do meu advogado. Ele era um homem compacto, que apreciava clientes diretos. Você entende os termos, disse ele, apontando com uma caneta. Você já moveu sua renda. Mantenha suas mensagens neutras, sem ofensas, sem cenas públicas. É melhor para você. Não se preocupe, eu disse a ele. Não estou no ramo de demolição. Ele deslizou uma segunda pasta pela mesa. Para o outro cônjuge, se ela quiser. Preparei ambas, opcional. Saí com as duas pastas, coloquei-as na caminhonete e encarei o volante. Mandei uma mensagem para a Graça. Papéis em mãos. Ela respondeu com um único cheque. Naquela noite, eu estava voltando de uma vistoria em uma obra com os documentos no banco do passageiro e a Graça na caminhonete. Planejamos passar na minha casa para eu pegar alguns registros financeiros que havia esquecido. Nada dramático, apenas assinaturas e arquivos. Entramos e paramos porque ela estava lá. Camila e o homem das fotos estavam na minha sala, no meu sofá, como uma piada de mau gosto que ninguém pediu. Eles se viraram para nós, primeiro assustados, depois excessivamente confiantes. Ele deu um sorriso de deboche. Ela soltou uma risada que tentou soar corajosa, mas falhou. E o que exatamente você pretende fazer? Perguntou Camila com o queixo erguido. Coloquei a pasta sobre o aparador de forma lenta e calculada. Vou terminar o que comecei. O homem cruzou os braços. Relaxa, cara. Olhei além dele para o mancebo, onde meu velho boné estava pendurado. Ajustei-o. Graça deu um passo ao meu lado e ergueu o celular. O som do obturador foi suave. Ela tirou uma foto, depois outra. Nossos advogados vão precisar disso, disse ela para Camila. Sem agressividade, apenas precisão. O deboche sumiu dos dois rostos. A voz da Camila mudou. Espera, não é o que parece. Parece exatamente o que é, respondi. E não, ninguém vai gritar. Vamos apenas completar a papelada. Eu não tenho que assinar nada hoje, disparou ela. Você tem razão, eu disse. Pode assinar amanhã às 9h no escritório, ou agora aqui na mesa. Tanto faz, mas a partir deste minuto seu acesso à casa está limitado ao que você consegue carregar em uma viagem. Vou levar o resto para a garagem amanhã para você retirar. Você não dorme aqui hoje. Os olhos dela se arregalaram. Você está me expulsando? Estou concluindo um contrato. Isso aqui não é um aluguel. É uma vida. Você desocupou esse lugar faz tempo. O homem limpou a garganta. Você não pode falar assim com ela. Acabei de falar. Virei-me para ele. Você não pertence à minha casa. Saia agora e me evite em lugares públicos, porque não somos nada um para o outro. Ele deu um passo como se tivesse algo a provar. Eu não me mexi. Não precisei. Pessoas que precisam de postura dependem de reações. Eu não ofereci nenhuma. Graça ergueu o celular novamente e ele girou em direção à porta. Camila tentou um último tom, suave. Marcos, escuta, por favor. Eu estava confusa. Juro que ia falar com você.
Podemos consertar isso. Abri a pasta, puxei a primeira página e a coloquei sobre a mesa com uma caneta. Leia, não leia, assine ou não. Mas o cronograma mudou. Ela apenas encarou o papel. Tirei 2 envelopes bancários do aparador e deslizei um para ela. Cartões que você usava com o meu nome, cancelados. Contas separadas. Removi seu acesso à nuvem da casa. Use a lista que te mandei por e-mail se quiser dividir algo. Você não pode estar falando sério, disse ela de novo, como se a palavra fosse um feitiço. Eu sou entediantemente sério. Acenei para a porta. Vá. Ela tentou manter sua posição. Graça ficou ao meu lado, não atrás de mim. Aquilo pareceu ser a parte que furou o balão da Camila. Ela pegou a bolsa, o casaco, e o homem a seguiu como uma sombra que não sabia onde ficar. Na porta ela se virou. Você vai se arrepender disso, sibilou. Ninguém vai te aguentar. Ótimo, eu disse. Cansei de ser alguém que precisa ser aguentado. Eles saíram. A porta deu o clique. A casa exalou. Graça e eu não comemoramos com dancinhas. Sentamos à mesa. Puxei o resto dos registros e assinei onde meu advogado havia sinalizado. Entreguei a pasta da Graça para ela. Seu advogado vai gostar dessas fotos, eu disse. Ela assentiu. Você resolveu isso de forma limpa. Bagunça é uma escolha, respondi. Estou cansado da bagunça dos outros. Saímos juntos. A luz da varanda captou o olhar no rosto dela. Cansada, aliviada, mas não quebrada. Dirigi até a casa dela, a deixei lá. Ela tocou meu braço antes de sair. Tudo bem? Ficarei, eu disse. Já estou no meio do caminho. Quando cheguei em casa, ela parecia maior. Dormi como um ser humano. No sábado à tarde, começou a primeira rodada de ligações e mensagens. Camila, depois números desconhecidos, depois um número bloqueado. Deixei o celular fazer o trabalho dele. Encontrei o Ricardo na oficina de um amigo para buscar algumas ferramentas que eu tinha emprestado. Parece que você tomou uma decisão, disse ele quando contei o básico, sem o tom de novela. Eu fiz um cronograma, respondi. Do tipo que me mantém são. Precisa de algo? Perguntou ele. Estou bem. Domingo à noite, Graça mandou mensagem. Ele se mudou do sobrado, acabou. Escrevi de volta. Bom, segunda de manhã encontrei Camila na varanda quando saí para a academia. Ela parecia menor em uma jaqueta que de repente parecia grande demais. Tinha uma mala de mão como um acessório de cena. Preciso conversar, disse ela. Nós já conversamos, respondi, trancando a porta atrás de mim. Estou sem dinheiro, disse ela. Não consigo um quarto, só preciso de algumas noites, por favor. Você tem família, respondi. Eles moram longe, disse ela. Você está bem aqui. Você criou a distância, eu disse. Isso não é responsabilidade minha. Ela tentou outro ângulo. Eu posso mudar. Você já mudou. Olhei além dela para a rua. Minhas regras continuam valendo. Não sou sua rede de segurança. Lágrimas vieram. Elas não me comoveram. Não porque eu seja cruel, mas porque eu cansei. Eu faço qualquer coisa, sussurrou ela. Podemos fazer terapia. Podemos recomeçar. Só não me deixe de fora. Ele se foi. Ele me largou. Eu não tenho nada. Isso não é verdade, eu disse. Você tem suas escolhas. Vá colocá-las para trabalhar. Fiz uma pausa. Mais uma coisa. Não venha aqui sem avisar de novo. Mande mensagem se for sobre logística. Caso contrário, nos deixamos em paz. Ela ficou me encarando. E pela primeira vez em meses não houve atuação. Apenas uma pessoa encarando a conta a pagar. Antes que ela se virasse, a voz de uma mulher veio de trás de mim. Tudo bem? Perguntou Graça da minha porta. Ela tinha passado cedo para entregarmos os documentos finais ao advogado. O tempo é uma coisa engraçada. Camila a viu e entendeu em um segundo que sua antiga vida não morava mais ali. Ela olhou para mim, depois para a Graça, depois de volta. Sem cena, sem ameaça. Ela assentiu uma vez, uma pequena reverência à realidade, e saiu. Fechei a porta. Graça encostou na parede. Tem certeza de que está bem? Mais do que bem, eu disse. Cansei de negociar minha própria dignidade. Entregamos os papéis no escritório do advogado. Ele carimbou coisas, arquivou coisas,
Nos deu os prazos. Mantenha suas comunicações neutras, lembrou ele. Você está indo bem. Não estou interessado em conversa, eu disse a ele. Estou interessado em encerramento. Uma semana depois, as assinaturas estavam completas. Não houve tribunal, nem teatro público, apenas um selo de cartório e uma escolha completando seu ciclo. Naquela noite, levei a Graça a um pequeno restaurante com menu de giz na parede. Não brindamos a nada. Pedimos comida e conversamos sobre o projeto que ela estava gerenciando na empresa dela, sobre a nova máquina da minha equipe que integraríamos no próximo trimestre. Rimos porque, às vezes, a vida fica mais leve quando você para de carregar pessoas que não estão caminhando com você. Quando os pratos foram retirados, encostei na cadeira. Sabe o que eu quero celebrar? Perguntei. O quê? Que não estou com raiva, eu disse. Achei que estaria, mas não estou. Só estou resolvido. Ela sorriu com aquilo, um sorriso real. Estar resolvido é subestimado. Dirigimos pelo nosso bairro tranquilo com as janelas um pouco abertas. Parei na frente da minha rampa, depois continuei rodando. Aonde vamos? Perguntou ela. A lugar nenhum. Só percebi que não preciso correr para casa. A casa estará exatamente do jeito que a deixei. Isso é novo. Ela riu suavemente. Isso é um novo muito bom. Semanas se passaram. Graça e eu passamos mais tempo juntos, sem pressa, sem imprudência, apenas constante. Ela tem um senso de humor seco e um jeito de ouvir que faz você se escutar melhor. Quando ela entra em uma sala, ela não tenta ser a dona do lugar. Ela apenas pertence a ele. Você nota a diferença quando esteve em uma sala com alguém que tratava sua presença como um objeto temporário. Reconstruí minhas manhãs. Academia, café em uma cozinha limpa, calma. Reconstruí meus fins de semana. A moto pegou a estrada longa. A garagem deixou de ser um depósito para os recados de outra pessoa e voltou a ser uma oficina. Consertei a dobradiça barulhenta do armário que me incomodava há 1 ano porque, finalmente, voltei a me importar com o som da minha própria casa. No meio de tudo isso, boatos chegaram através de amigos. Camila tinha se mudado para a casa dos pais em outra cidade. Um conhecido mencionou dívidas, um projeto que não deu certo, um emprego que ela deixou porque o ambiente era tóxico. Palavras dela, não minhas. O homem das fotos tinha encontrado alguém novo em menos de 1 mês. Fazia sentido. Pessoas que tratam a vida como um jogo sempre buscam a próxima partida. Graça e eu fizemos uma viagem para a represa em um sábado. Nada chique. Sanduíches, um cooler, uma manta e o tipo de silêncio que você conquista. Ela observou uma criança tentando empinar uma pipa com a rabiola toda nó. O pai se aproximou, desatou os nós, entregou de volta, paciente como um homem pode ser. A pipa subiu. A criança riu. Não dissemos uma palavra. Mais tarde, no caminho de volta, ela perguntou: Você sente falta da rotina dos rituais de casal? Sinto falta da versão de mim mesmo que achava que proximidade era igual a parceria, respondi. Não sinto falta de fingir. Não sinto falta de ser julgado antes do café da manhã. Justo, disse ela. Mude-se para cá, eu disse em um sinal vermelho. Sem discurso, sem preâmbulo. Ela olhou, surpresa, depois pensativa. Tem certeza? Eu não faço coisas das quais não tenho certeza. Faremos devagar. Manteremos nossos nomes limpos, nossas regras claras, mas cansei de viver com cadeiras vazias. Ela sorriu, assentiu. Tudo bem. Ela se mudou no final do mês. Trouxe livros e um abajur que projeta um círculo quente na parede. Não trouxe drama. Meu lugar se tornou nosso lugar sem uma briga. Os vizinhos notaram e voltaram a acenar com os 2 braços. No dia em que finalmente tirei as últimas caixas da Camila da garagem para a calçada para coleta, mandei um único WhatsApp para ela. Seus itens estão na calçada até às 17 horas. Depois disso, vão para a doação. Ela respondeu: Obrigada. Sem corações, sem teatro. Ela não apareceu. Eu os doei. A casa não se sentiu culpada. Sentiu-se no tamanho certo. Agora, quando as manhãs chegam, elas não começam com uma acusação. Começam com café e um silêncio que não me culpa por existir. Às vezes, Graça me deixa um post-it no balcão
com um desenho bobo de um martelo, porque sabe que eu gosto de consertar pequenas coisas depois do trabalho. Às vezes, deixo um bilhete para ela dizendo que o jantar está na geladeira, porque as reuniões dela até tarde são do tipo real. Não policiamos o tempo um do outro. Nós o valorizamos. Um esporte completamente diferente. Uma vez, meses depois, Camila mandou um parágrafo por mensagem. Começava com: ouvi dizer que você está bem. Terminava com: me desculpa. Eu li, não disse nada e apaguei. Não por despeito, mas por respeito à vida que construí depois que parei de negociar com alguém que não conseguia decidir se eu era um parceiro ou um obstáculo. Há uma foto na nossa geladeira agora. Não é de uma viagem ou de um pôr do sol. É uma foto que a Graça tirou de mim na garagem, com as mãos em um pedaço de madeira que eu estava transformando em uma mesa. Não estou sorrindo como em um comercial. Estou apenas focado, calmo, presente. Ela diz que é a favorita dela porque parece a imagem da paz. Eu acho que parece um homem que finalmente vive pelas suas próprias regras. As pessoas perguntam se eu faria algo diferente. Com certeza, eu estabeleceria meus limites mais cedo. Não porque eles a teriam mudado, mas porque teriam me impedido de perder tempo com uma história que eu não estava escrevendo. Eu teria notado que quando alguém ri de você, em vez de com você, você não está em um relacionamento. Você está em uma avaliação de desempenho para a qual não se inscreveu. As últimas palavras que disse a Camila naquela porta, semanas atrás, ainda parecem o final certo. Ela me disse que eu me arrependeria. Eu disse a ela: ótimo. Cansei de ser algo que precisa ser aguentado. Não foi inteligente. Não foi alto. Foi a coisa mais verdadeira que consegui pensar. Se há uma lição nisso, é algo entediante e adulto. Mude seu cronograma, não seu caráter. Movimente seu dinheiro. Guarde seu tempo. Mantenha suas regras onde você possa vê-las. Quando alguém tratar sua vida como um corredor pelo qual passa rápido a caminho de onde realmente quer estar, tranque sua porta e viva na sua sala de novo. Não sei onde a Camila está agora. Não exatamente. Amigos dizem que ela está tentando recomeçar, que os pais ajudam onde podem, que o homem das fotos encontrou sua próxima plateia. Não lhes desejo mal. Desejo-lhes clareza. Essa é a parte cara. E eu já paguei pela minha. Estaciono na minha rampa em uma caminhonete que agora é lavada de verdade. Graça está na varanda com 2 canecas com os pés recolhidos sob ela. Ela olha para cima, não para uma tela, não para alguma sombra no quarteirão, mas para mim. Não é mágica. É um simples reconhecimento de que sou real, presente e não um pensamento tardio. Subo os degraus, pego uma caneca e me sento. Bom dia? Pergunta ela. Sim, eu digo. O melhor de todos até agora. E aqui está a parte que teria me chocado 1 ano atrás. Amanhã provavelmente será ainda melhor. Não porque alguém prometeu que seria, mas porque eu planejei assim. Porque finalmente escolhi o silêncio que vem de decisões pelas quais você não precisa pedir desculpas. Porque quando a porta se fecha à noite, não é para manter ninguém fora. É para manter isso aqui dentro.